Normalmente é usual a gente deixar isso na frente, né? Eu estou pegando isso aqui para testar para vocês, tá? Normalmente é interessante a gente deixar isso na frente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer um teste aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui double A. Eu vou tirar esse A aqui para ele não dar problema. E aqui eu estou mandando um print, né? Aqui eu vou tirar essas duas linhas só para a gente poder não executá-las. Aqui, por exemplo, eu tenho essa string, né? Então, eu estou colocando aqui Ana, do tipo string, né? E aí eu estou fazendo a interpolação. Isso aqui, essa forma que está a notação aqui, é por isso que eu fiz questão de trazer esse cara para testar para vocês, ela não é muito adequada. O mais usual é assim, ó, tá? Então eu estou dizendo que ST, colchete 3, ele significa tenho 3 bytes para representar, e aí eu estou mandando imprimir. Só para ver se está tudo belezinha. Opa! Ele está me dando um erro. Aqui na linha... dizendo que ele não está... char ST de 3 posições. Isso aí. Vou colocar um a mais aqui. Vou ficar com 4 posições, mas ele deve... Aí, pronto. É que normalmente você não pode colocar um número de bytes exato, tá? Por quê? Porque o C, quando ele... a gente vai discutir um pouco sobre isso depois com mais detalhe. Quando você cria um vetor de char, ele coloca no final dele o /0, tá? Aqui tem um cara /0, que é para ele identificar que é o fim da... Ele faz isso automático, né? Você não precisa colocar. Mas é para ele identificar que é o fim da string que você está tentando, criando. Então, como eu coloquei 3, tem que ser um a mais, que é 4, para ele poder pegar o número de caracteres reais que a string vai ter, tá? Então, sempre a gente nunca pode colocar a continha, né? A gente tem que sempre deixar uma folga para ele. E aí ele interpolou, né? ST, o S e o A, que é 2.2 aqui, né? Que ele automaticamente interpolou lá. Eu não vi nem como que saiu. Ah, tá aqui, ó. Ana e 2.2, tá? Não sei se dá para ver, mas só para todo mundo acompanhar comigo. Ana 2.2, tá aí. Certo? Ok. Ok. Voltando. E aí ele começa a falar de comandos de entrada e saída, que é isso que a gente fez, né? Aí ele dá o detalhe, ele explica o que acontece com o scanf, né? Ou seja, o scanf ele faz o quê? Ele permite com que eu faça a leitura do teclado. Então, por exemplo, vocês viram que todos os exemplos que eu fui dando, esses valores eles estão acrescentados diretamente no programa, né? Qual é o problema disso? É que se você for fazer isso funcionar de verdade, na realidade, para alguém, né, imputar valores, ou o equipamento que vai mandar valores, os valores não podem ser fixos, né? Se os valores forem fixos, ele só vai executar o seu programa, a sua aplicação, com aqueles valores. Então eu preciso ter uma forma de fazer uma entrada externa, né? Ou seja, algum dispositivo, alguém vai alimentar aqueles dados de dentro para fora. Então, para fazer isso, uma das instruções que faz isso é o scanf, onde eu vou colocar o formato, que vocês já acabaram de ver todo, né? A gente viu aí bastante formato, né? Ou seja, as porcentagens da vida, vírgula, o endereço de memória daquela determinada minha variável. Para ele saber que ele tem que pegar o endereço de memória da variável e não a variável, porque senão ele pega a variável aqui, então ele dá problema, para ele poder pegar o endereço de memória, a gente faz uma indicação nele, né? Uma indicação de alto nível para ele poder fazer o serviço de baixo nível. Né? Em C tem muito isso, né? Eu faço uma indicação de alto nível e ele sabe que ele tem que fazer um serviço de baixo nível, que é pegar o endereçamento de memória que está registrado aquela variável. Né? Para quem não sabe o que é endereçamento de memória, é só olhar aquelas primeiras aulas que a gente teve lá. Né? Tem um slide lá que fala sobre isso, onde ele dá em hexa, né? Ele faz um mapinha de como o computador aloca os dados na memória. Tá? Então ele faz dois tipos de mapa. Né? Eu fiz um em alto nível e eu fiz um expressando um pouco mais próximo da realidade de como ele faz isso. Então ele vai ler o endereço em hexa, onde está armazenada aquela variável. E vai ter um momento do curso que a gente vai discutir um pouco mais a fundo, né? Com um pouco mais de detalhes, isso aí. Então, sempre usar o e comercial para ele poder saber
porque ele pega o endereço de memória desta variável. Tá? E aí o que acontece aqui? Olha lá. Se eu venho aqui, ó, aqui tem um scanf que eu deixei aqui já, Ctrl X. Você imagina lá que eu criei a variável A, né? Agora eu vou tirar essa parte aqui. Vocês imaginem que eu criei a minha variável A. E aí eu estou tentando usar a minha variável A. Tá certo? Bom. Lembrando que a ideia que a gente está usando é o deve ser mais, né? Depois eu vou deixar isso para vocês também no site lá, como é que você instala, né? O link para você poder instalar isso, né?